Bom, gente, bom dia. Vou ir começando, né, devagar, que nesse início vai, né, ainda a gente pedindo solicitação para entrar aqui na aula, mas só, né, para a gente fazer um contexto antes de começar já. Química orgânica, como eu comentei com vocês semana passada pelo WhatsApp, é uma matéria acumulativa, então uma aula vai depender da outra. Então, quem, né, não viu, não assistiu, não fez nenhum exercício, não praticou nada da última aula, após ver essa aula, no máximo antes da próxima, tentem, por favor, né, atingirem, né, alcançarem a aula que a gente está, principalmente química orgânica. As outras tem como vocês estudarem até um pouco isoladas, mas química orgânica não tem. Realmente uma aula vai depender da outra. Então, coisas que eu vou falar aqui hoje, quando a gente estiver vendo, por exemplo, nomenclatura de hidrocarbonetos, eu vou falar, gente, lembra o que é um carbono primário, o que é um carbono secundário, que isso já foi, né, matéria da aula passada, mas vocês vão ver que vai continuar aparecendo ao longo de todas as aulas depois de química orgânica. Assim como essa aula, né, de hoje, que foi o do vídeo da semana, ela é a mais importante de todas as funções orgânicas. Essa primeira que a gente estuda, que é hidrocarbonetos, é a mais importante de todas. Por quê? Todas as regras que a gente aprende de nomenclatura orgânica, a base é essa que a gente vai ver hoje, né, que vocês viram no vídeo, quem assistiu. Todas que vocês vão aprender, né, depois de funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas, que é o que vocês vão ver no próximo vídeo da próxima semana, todas dependem do vídeo dessa semana e do que eu vou falar hoje. Então, prestem muita atenção, podem me interromper, tá, a qualquer momento. Coloquei aqui já para compartilhar a tela. Antes, vou abrir aqui com vocês o resumo da semana, que foi postado, né, junto com o link do vídeo, foi postado junto com o formulário, para fazer um comentário, porque ele está bem resumido, e depois eu vou apresentar aqui para vocês um slide meu que está mais completo. Então, vão aparecer coisas e mais exemplos, além do que vocês viram no vídeo da semana. Então, pretendo aprofundar um pouquinho antes da gente resolver os exercícios, tá bom? Então, olha só. Primeiro, vou comentar rapidamente o resumo, porque o resumo está bem voltado, né, para quem assistiu o vídeo, está bem o tópicozinho do que foi falado no vídeo, está exatamente aqui nesse resumo que foi elaborado pela mesma professora que fez o vídeo para vocês da semana. Então, vou lendo e fazendo alguns comentários. Só um minuto, gente, tem gente querendo entrar. E depois eu espelho com vocês aqui o meu material, que é um slide de hidrocarbonetos, no qual eu vou acrescentar algumas coisas. Só um segundo, tinha bastante gente entrando. Pronto, vamos lá. Então, hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, como eu já falei, é a primeira função orgânica que a gente vai estudar. Né? Tem várias, tem 20 para mais, né? Álcool, enol, fenol, aldeído, cetona. Mas a mais simples de todas, porém, a mais importante para vocês aprenderem a base da química orgânica são os hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é uma função orgânica, ou seja, são moléculas orgânicas que só têm hidrogênio e carbono. Por isso esse nome, né? Então, só relembrando aqui, comentando esses tópicos aqui colocados no resumo semanal, o carbono faz 4 ligações, que a gente viu na aula passada, né, conforme foi montando as cadeias. É dessa forma que naquela fórmula em bastão que a gente estava estudando na aula passada, a gente consegue determinar quantos hidrogênios cada um dos carbonos tem, mesmo quando esses hidrogênios não aparecem explicitamente. Como eu já comentei, é a função orgânica mais simples, porém a mais importante. Né? E algo que o Enem cobra muito, que está aqui no quarto tópico, é que o petróleo é a principal fonte natural de hidrocarbonetos. Então, tudo que é oriundo do petróleo, gasolina, óleo diesel, gás natural, tudo isso é hidrocarboneto. Então, petróleo é uma grande mistura de hidrocarbonetos e é a base desses hidrocarbonetos que a gente consome no dia a dia. São separados, por destilação fracionada. Isso aqui, gente, é assunto lá das primeiras aulas que a gente teve no PVS, que foi separações de misturas. Porém, é muito comum o Enem cobrar separações de misturas e falar do petróleo. Só um segundinho que eu vou aceitar aqui uma pessoa. Então, toda vez que aparecer uma questão falando sobre petróleo, falando sobre separações de misturas, lembrem, destilação fracionada. É o único método que consegue separar as frações do petróleo, que separa a gasolina, do óleo diesel, do gás natural, do querosene, que é tudo, né, oriundo do petróleo. Então, aqui está né, falando no próximo tópico, gás natural, gasolina, querosene, óleo diesel e outros são provenientes do petróleo, por isso que ele é muito valioso, né, e caro, né, então, por isso que a gente dá muita importância. Como existem diversos hidrocarbonetos, só um segundo, gente.
Como existem diversos hidrocarbonetos, desde um carbono até cadeias muito maiores, surge então a necessidade de nomeá-lo. Então, já vou comentar aqui mais rapidamente, tá, gente? A base da nomenclatura que isso foi visto no vídeo. E vou deixar mais tempo para resolver muitos exemplos de nomenclatura com vocês, porque acabou que no vídeo não deu tempo suficiente de Gente, ficou mudo para vocês? Eu ia perguntar, deu uma travada. Aqui ficou também. Travou. Travou também. Caraca, será que é alguma coisa do Meet? Pode ser que seja, porque, tipo, quando tem muita gente acessando, sempre dá uma travada mesmo. Eu achei que era a minha internet. Fui até ver o roteador. Vixe, eu acho Eu também que achei, acabou a Karine. aula. Ih, agora a professora saiu de vez. Hoje vai ser tensa a aula pra gente, né? Tu viu? Já começou com português, né? Triste. Sai todo mundo e entra, tenta entrar depois, gente. O que vai fazer? Vamos ver se ela fala alguma coisa no grupo, né? Acho melhor esperar ela voltar, que ela consegue acessar esse link ainda. Porque ela é administradora, né? Alguma coisa assim, acho que ela consegue voltar. Ela mandou mensagem no alunos para não sair. Que a internet dela Ela caiu. falou pra gente esperar, gente, que ela vai entrar de novo. Enquanto isso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão achando meio difícil essa parte da química? Eu tô, olha. Meio completamente, né? Essa parte de nomenclatura é bem chatinha também. Eu não, sempre tive dificuldade. Nossa, eu tô tendo que estudar muito essa parte. E mesmo assim, vou te falar, ainda tô com dificuldade. Eu também. Pessoal, vocês estão me escutando? Aham. Sim, Deixa eu só avisar no grupo que eu já voltei e aceitar que quem está sim. pedindo, ele já continua. Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Só para eu saber, porque eu só percebi depois, né, que como tá com um delay, só depois de um tempinho que eu tava falando, que eu percebi só quando a chamada fechou mesmo. Eu vi que a internet tinha caído. Eu acho que você tinha falado que ia dar mais tempo para fazer exercício. Pelo menos para mim travou aí. Eu falei Isso, isso? pra mim também. Tá O bom. meu Eu nem travou com lembro de ela ter falado. falando que, no caso, não deu tempo de falar tudo no grupo, no vídeo do PVS. Beleza, eu vou voltar na nomenclatura, tá? Que é a parte mais importante. Deixa eu só colocar para espelhar de novo a tela, que saiu aqui quando caiu a chamada. Quando aparecer para vocês, me avisem.
quando der para vocês verem já o arquivo que está aberto aqui. Tá aberto Tá já. aparecendo já. Beleza, obrigada. Então, continuando, né? Que eu falei que eu ia dar o foco primeiro. Quem assistiu o vídeo vai ver que está igualzinho o que foi usado no vídeo, essa ordem aqui de como a gente dá nomenclatura para hidrocarbonetos. Vou usar primeiro essa base aqui e a gente vai ver os dois exemplos que está no resumo, que são os mais básicos que vocês viram na videoaula, ou quem não viu, vou comentar rapidamente. Depois eu vou espelhar aqui para vocês um slide meu, no qual a gente vai resolver o máximo de exemplos possíveis, ou pelo menos uns 3 ou 4, tá? Antes de ir para as questões, tá? Porque no vídeo foi abordado, por conta que eu falei do tempo, né, que é um tempo curto para ser postado o vídeo no canal do PVS, não tem como, né, falar 20, 30 exemplos de nomenclatura. Aí foi utilizado os mais simples, mas a gente vai ver algumas regras, talvez, que não tenham sido comentadas ou de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, vamos lá. Todo hidrocarboneto vai seguir essa ordem para a gente dar a nomenclatura. Se for um hidrocarboneto de cadeia fechada, que vocês já estudaram na aula anterior, né, que é cadeia fechada, a gente usa esse prefixo ciclo. Então, obrigatoriamente, o nome vai ter que começar com ciclo. Se não for um hidrocarboneto de cadeia fechada, a gente só vai usar essas 3 partes aqui, que eu vou comentar sobre elas primeiro. Então, o foco, a gente vai ver primeiro exemplos de cadeia aberta, no qual a gente vai ter que usar esse radical. Esse radical ele indica o número de carbonos que tem na cadeia. Qual vocês precisam decorar que é diferente do português? Só os 4 primeiros. Ó. 1 carbono, met. 2 carbonos na cadeia, et. 3 carbonos na cadeia, prop. E 4 carbonos na cadeia, but. Então, met, et, prop, but. Decorem nessa ordem. Met 1 carbono, et 2 carbonos, prop 3 carbonos e but 4 carbonos. Por quê? O resto não precisa decorar, porque é o mesmo radical do português. Por exemplo, né, o Brasil foi pentacampeão, tá vendo? Penta, pente, prefixo de 5. Hex, né, hexa, prefixo de 6. Hept, de 7. Então, os únicos que são diferentes do radical de quantidade do português são os 4 primeiros que vocês realmente precisam decorar. Met, et, prop e but. De 5 em diante é igual ao do português. O infixo, que é o an, em ou in, a gente já viu, né, na aula passada que tem ligações simples, duplas e triplas. Toda vez que só tiver ligação simples entre carbonos, a gente vai usar an após esse radical. Então, por exemplo, met mais an, metan, et mais en, eten. Então, sempre a gente vai ter que colocar, depois desse radical que indica a quantidade de carbonos, o an, o en ou o in, de acordo com o tipo de insaturação que tiver na cadeia. Então, se for ligações simples, an, se for ligação dupla, en, e se for ligação tripla, in. E como eu estava comentando, só que eu acho que caiu antes disso, toda função orgânica tem um sufixo, ou seja, uma terminação. Então, por exemplo, que vocês vão ver semana que vem, todo álcool termina com ol, toda cetona termina com ona, e todo hidrocarboneto, que é a primeira função que a gente está estudando, vai terminar com o. Então, esse o vocês vão colocar, após esse an, en ou in, desculpa, vocês vão colocar esse o, porque é a terminação da função hidrocarboneto. É claro que essa regrinha aqui, essa ordem, são para as estruturas, né, mais simples, sem ramificações. Mas vamos ver alguns exemplos do que já está no resumo, tá? E depois a gente vai aumentando a complexidade das moléculas. Vamos primeiro ver os exemplos mais básicos, né, para quem até perdeu a aula não ficar tão perdido, e mesmo para quem assistiu, para fixar bem a matéria. Então, olha só. Primeiro exemplo, C2H4. Como que a gente faz para dar nome para essa molécula? Então, aqui só estou dando o primeiro exemplo de moléculas não ramificadas, ou seja, que não tem, né, nenhum carbono terciário nem quaternário, não tem nada pendurado na cadeia principal. Então, olha só, 2 carbonos ao prefixo et. Tem uma ligação dupla entre carbonos, em, né, e é hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio, terminação O. Então, o nome dessa molécula é eteno, né, fazendo a junção dessas 3 partes de nomenclatura. Já quando eu tenho uma cadeia fechada, lembra que a primeira coisa que a gente vai ter que escrever é ciclo na frente para dizer que a cadeia é fechada. Como que eu sei que a cadeia é fechada, gente? Visualmente, vocês conseguem ver que isso é algo cíclico, né? Algo fechado. Porque você não consegue dizer, olhando para cá, onde é o início e onde é o fim da cadeia, por onde eu comecei a desenhar ou por onde eu terminei, já que é algo cíclico, tá? Então, toda vez que for um composto cíclico ou fechado, ciclo na frente. Aí, quantos carbonos tem aqui? Ó? Lembrem da aula passada, cada vértice é um carbono. Então, ó, 1, 2, 3. Prop, porque é o prefixo para 3 átomos de carbono. Só tem ligações simples entre carbonos, an. E como só tem carbono e hidrogênio nessa molécula, terminação de hidrocarboneto O. Então, o nome dessa é ciclopropano.
Essa é só a base, então, para as estruturas mais simples. Dúvidas na base, no sem ramificação, que é só ver, ó, quantidade de carbonos, em ou in de acordo com o tipo de ligação, e terminação de hidrocarboneto é O. Alguém tem dúvidas nessa parte base? Senão já vou ir para a parte e ir aprofundando. Não, gente? Posso continuar? Todo mundo tão quieto. Agora eu já fico até na dúvida. Era na hora que ficou Não, eu até... até tenho dúvida, mas é numa parte bem mais avançada da Ah, tá, matéria. beleza. Tá bom. Então vamos lá, seguindo, então, que a gente não tem muito tempo e ainda não contava com a internet caindo. Então vamos lá. Aqueles dois exemplos que a gente viu são cadeias normais, ou seja, que não tem ramificação. Mas o que é uma ramificação? A grande maioria das moléculas que aparecem nas provas, elas têm ramificação. São cadeias mais complexas. Ramificações são toda vez que tiver um carbono terciário quaternário. Exemplo, olhem para esse carbono 2 aqui, que está numerado como carbono 2. Observem que tem algo pendurado. Se a gente olhar essa cadeia, digamos assim, linear, que é onde está numerado 1, 2 e 3, nesse carbono terciário tem algo pendurado nele, que é esse CH3. É o que a gente chama de ramificação. Só há existência de ramificação só em moléculas que têm um carbono terciário e quaternário. Porque se só tiver carbono primário e secundário, a gente fala que é a própria cadeia principal e é uma cadeia normal, ou seja, não ramificada, tá? Então, só vão aparecer ramificações onde tiver carbono terciário e quaternário. Por quê? O que eu posso considerar uma ramificação? Exemplo, o que eu gosto de dizer. Se a gente pegasse um lápis, digamos assim, e começasse a desenhar essa cadeia, se fosse uma cadeia em bastão, por exemplo, transformar isso em bastão, eu não conseguiria desenhar toda ela sem ir e voltar no mesmo ponto. Como assim? Olha só. Para eu desenhar essa aqui, olhem o mouse, eu teria que vir aqui, ó, 1, 2, ir lá embaixo, voltar e continuar no 3. Digamos que eu não conseguiria, né, se eu fosse fazer uma cadeia assim em bastão, em linhas, que foi o que a gente viu na aula passada, fazer de uma vez só sem ir e voltar no mesmo ponto. Toda vez que vocês precisam ir e voltar no mesmo ponto, ou seja, quando eu tenho carbono terciário ou quaternário, a gente diz que tem ramificação, tá? Então, o que é a cadeia principal? É tudo que não é ramificação. E o que está pendurado nessa cadeia principal é ramificação. Quando eu tenho cadeias ramificadas, que são os casos mais comuns, né, e mais complexos que aparecem nas provas, a gente tem que numerar essa cadeia principal para, no nome, a gente indicar onde que a ramificação está. Então, por exemplo, aqui está numerada a cadeia 1, 2, 3. Que ordem a gente usa para poder numerar essa cadeia? Tem 3 ordens, tá, de prioridade. Primeiro, a ordem de prioridade é com que o que fique com o menor número possível, para vocês saberem se vão, por exemplo, começar a numerar a cadeia da direita ou da esquerda, por exemplo, é que o grupo funcional, caso haja, fique com o menor número. O que é o grupo funcional? O grupo funcional, gente, é qualquer coisa diferente de carbono e hidrogênio. No caso da aula de hoje, que a gente só está estudando hidrocarbonetos, ainda não tem grupo funcional. Então, a gente vai para a segunda prioridade. Qual que é a segunda prioridade? A segunda prioridade é que esses números fiquem, se tiver insaturação na cadeia, ou seja, ligação dupla ou tripla, essa ligação dupla ou tripla fique com a menor numeração possível. Nesse caso, não tem, tá? Então, quando não tiver grupo funcional e nem tiver insaturação, que são as ligações dupla ou tripla, a prioridade é a ramificação ficar no carbono de menor número possível. Nesse exemplo, tanto faz se eu numerasse da esquerda para a direita, como assim, ou da direita para a esquerda. Por quê? 1, 2, 3. A ramificação está pendurada no carbono 2. Se eu numerasse da direita para a esquerda, ficaria 1 aqui onde eu estou passando o mouse, 2 aqui onde já está o CH3, que é a ramificação, e 3 aqui. Então, nesse caso, tanto faz se eu numerasse da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porque nesse caso, a ramificação continuaria na posição carbono 2. Beleza. Nomenclatura. Como que a gente vai nomear uma cadeia ramificada? A primeira coisa que vocês vão ter que nomear é a ramificação. Então, vocês vão ter que dizer onde essa ramificação está e qual é o nome dela. Então, olha só, essa ramificação está no carbono 2. E nomes das ramificações, vocês sempre vão usar os prefixos de quantidade. Então, met para 1 carbono, et para 2 carbonos, prop para 3 carbonos, but para 4 carbonos. E a terminação il. Tudo que for ramificação tem que terminar com il. Então, exemplo, essa ramificação aqui tem 1 carbono. Então, met, porque tem 1 carbono, e il, porque é ramificação. Então, o nome dessa ramificação é metil. Então, olha só como ficaria o nome dessa molécula. Metilpropano. Por quê? Metil, ou 2-metil, tá?
Nesse caso, nem precisava indicar o 2, porque para ela ser ramificação, tem que estar no carbono 2. Porque se tivesse no carbono 1, no carbono 3, não ia ser ramificação, porque ia ser uma sequência um atrás do outro. Mas em moléculas maiores, no qual há mais do que uma possibilidade onde essa ramificação possa estar, vocês precisam indicar a localização, tá? Então, colocaria 2, se precisasse, tá? Numa molécula maior. Metil, que é o nome dessa ramificação. E o nome da cadeia principal, o que é a cadeia principal? É essa que a gente numerou, é tudo que não é ramificação. Aí a gente usa o prefixo da quantidade de carbonos próprio, AN, porque só tem ligações simples entre carbonos, e O, que é a terminação de todo hidrocarboneto. Então, metilpropano, ou em casos de cadeias maiores, ficaria 2-metilpropano. Aqui nesse resumo só tem esse exemplo bem simples, acabou aqui. Mas perguntas dessa base, agora eu vou entrar em exemplos mais complexos, para dar tempo de eu comentar pelo menos alguns antes da gente corrigir o formulário. Se alguém já tiver a dúvida de algum exemplo mais complexo, já pergunta, que aí eu já tento abrir num exemplo mais complexo que já tire essa dúvida, porque já são 10h43, não vai dar Então, tempo de a minha dúvida é justamente a do exercício, né? Porque eu não consegui responder direito e eu não consegui entender a resposta. Tá. Seria o quarto Então, exercício. tá bom. Então, se é só do exercício especificamente, aguarda mais uns 10 minutinhos, que é o tempo máximo que eu consigo usar aqui o slide para aprofundar outras coisas. É porque no exercício vão aparecer coisas que não tiveram tempo, né, de serem completamente faladas na aula. Então, talvez, caso com que eu fale agora, você já entenda, mas aí depois a gente resolve e corrige os exercícios. Então, vamos lá. Entendi. Vocês estão enxergando o slide aqui já? Sim. Uhum. Eu vou postar ele para vocês, tá? No Classroom, ainda não tá lá, não. É um slide que tem tanto a matéria de semana passada e até mais coisas, tá? E o que eu vou comentar hoje. Então, só uns outros comentários que não foram falados no vídeo, mas que eu acho também importante ser falado. Os hidrocarbonetos, que são as moléculas, né, que tem só carbono e hidrogênio, que é essa primeira função orgânica que vocês estão estudando, eles são subdivididos em classes. Que classes são essas? Não tem o AN, em IN, que a gente falou que tem a ver com o tipo de insaturação. Esses infixos AN, em e IN, ele tem a ver com os tipos de hidrocarbonetos. A gente fala que alcano é um tipo de hidrocarboneto no qual a gente tem cadeia aberta e saturada, ou seja, só ligações simples. Então, aquele AN, tá vendo? O AN de ligações simples, e desculpa, passou, tem a ver com alcano, que é um tipo de hidrocarboneto. O EN, que tem a ver com ligação dupla, que a gente viu lá na nomenclatura dos infixos, tem a ver com alceno. Então, alcano, alceno, alcino são tipos de hidrocarbonetos de cadeia aberta e com an, em ou in no meio do nome, indica como que é essa cadeia. Então, os alcanos, alcenos e alcinos, todos têm cadeia aberta. O alcano, por conta de ter an no nome, só tem ligações simples entre carbonos. O alceno, por conta de ter en no nome, tem uma insaturação entre carbonos, ou seja, uma ligação dupla entre carbonos. E o alcino, por conta de ter in no meio do nome, lembra a uma ligação tripla entre carbonos. Então, caso vejam, né, em exercícios em provas falando alcano, alceno, alcino, são hidrocarbonetos, mas aí está especificando o tipo de hidrocarboneto de acordo com o tipo da cadeia, tá? De acordo com o tipo de insaturações, né, ou saturação, no caso do alcano. E além desses, tem mais esses 3 tipos de hidrocarbonetos. O alcadieno, então, dien é porque tem duas. Travou de Gente, novo. para mim também. Também.
Ela pediu para guardar, mas eu acho que não está conseguindo entrar, né? Eu tô achando que ela não vai conseguir mandar a matéria toda hoje, não. Ela vai ter que dar uma editada nesse vídeo aqui pro YouTube, nessa gravação. Não é mesmo? Meia hora sem nada.
Ela disse que o Wi-Fi dela morreu, que ela vai tentar usar o 3G dela. Dava para ela continuar pelo WhatsApp também, né? Que seria mais fácil. Não sei se ela consegue passar essa matéria então por tempo no WhatsApp, porque é bem complexa, né? O que ela podia fazer é colocar com áudio e imagens, o que seriam os slides, e ela falando, ela, sei lá, podia botar Oi. áudio e as imagens. Gente, bom Oi. dia. Consegui voltar, mas como eu consegui só pelo meu 3G, o Wi-Fi já era, não morreu, fui ver no aplicativo aqui, então começaram a fazer manutenção nesse horário na região, então não vai voltar. Vou deixar só sem a minha imagem para poupar, porque senão vai ficar travando direto por conta do 3G, tá? Beleza. Voltando, desculpa, vai ficar tudo picotado, mas o que não der tempo de eu falar aqui, mesmo depois que vocês saírem, eu continuo gravando algo a mais, aí posto esse a mais junto da aula, tá? Ok. Ok. O que vocês conseguiram ver? Deixa eu só avisar no grupo que eu voltei. Já tô botando para partilhar Se eu de não me novo. engano, acho que parou no Alcadileno. Alcadieno, tá. Ah, depois eu falei ainda... Acho que eu falei uns 2 minutos ainda depois. Beleza. Voltando aqui. Só estava comentando, né, o que acabou não sendo abordado no vídeo. Deixa eu voltar aqui no Alcino. Isso vocês ouviram, né? Eu só estava comentando os outros tipos de hidrocarbonetos. Os outros tipos não, né? Só viram o nome hidrocarbonetos e não viram os tipos. Aí eu estava só comentando os nomes para caso apareçam em questões, vocês não ficarem perdidos. Ó. Alcadieno, dien. Di é prefixo de 2, de quantidade, né? Tipo, algo que é di, alguma coisa, é algo que é dobrado, né? Então, dien, ou seja, alcadieno, é quando tem 2 ligações duplas. Lembrando que en significa ligação dupla. Cicloalcano, ó, ciclo no nome é porque a cadeia é fechada. E alcano a gente viu que é uma cadeia saturada, ou seja, que só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Cicloalceno, cadeia fechada, e alceno a gente viu que tem uma ligação dupla entre carbonos. Esse, inclusive, foi o que eu tinha comentado, que tem numa questão do formulário que a gente vai resolver, que é o ciclobuteno. Né? Ó, 4 carbonos, ciclobute, em, porque tem uma ligação dupla, e O, porque é a terminação de hidrocarbonetos. O que eu queria fazer com vocês era resolver pelo menos... Fala. Alguém vai falar alguma coisa? Não? O que eu queria fazer com vocês era alguns exemplos. Vou fazer só um exemplozinho para comentar algo aqui específico de quando tem ligação dupla ou tripla, e a gente vai para algum exemplo ramificado para dar tempo de corrigir o formulário. Então, olha só. Como que a gente daria a nomenclatura para esse aqui? Já está escrito but2eno, mas eu quero comentar por quê. Né? Isso foi abordado no vídeo. Quando a gente tem cadeias que têm ligação dupla, quando houver mais do que uma posição possível para essa ligação dupla, a gente tem que indicar, ou ligação tripla, onde essa ligação dupla ou tripla está. Por quê? Exemplo, se eu falasse para vocês, desenhem para mim a fórmula do buteno. Aí, pelo nome, ó, but, vocês iam saber que era 4 carbonos. Em, vocês saberiam que seria ligação dupla. E O, né, que é hidrocarboneto, buteno. Só que se eu não falo onde essa ligação dupla está, você poderia tanto desenhar ela aqui do lado esquerdo, né, ou direito, como no meio. Então, vocês têm que, obrigatoriamente, quando há mais do que uma posição possível para ligação dupla ou tripla, dizer onde essa insaturação ela vai estar, em qual posição. Então, por exemplo, aqui não está numerado na cadeia. Mas se eu fosse numerar essa cadeia, eu ficaria aqui onde eu estou passando o mouse. 1, 2, 3, 4. Ou da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Só um minuto que tem gente querendo entrar. Gente. Deviam estar pedindo na hora que eu caí. Voltando. Então, a insaturação ficou entre o carbono 2 e 3, tanto se eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Sempre que fica entre 2 números, né, a insaturação sempre vai ficar entre 2 carbonos. Sempre vocês vão usar o menor número possível. Como ficou entre o 2 e o 3, é a posição 2. Então, a gente diz que a ligação dupla ou a insaturação está no carbono 2. Toda vez que você tiver que indicar a localização, vocês vão fazer assim, ó, aqui é a cadeia principal but,
hífen 2, que é a localização da insaturação. Qual é a insaturação? Em ou in, né? Nesse caso é em porque é ligação dupla. E O, que é a terminação de hidrocarboneto. Então, isso foi falado, tá no vídeo, mas eu queria reforçar, e até para quem não viu. Então, toda vez que aparecer ligação dupla ou tripla e tiver mais do que uma posição possível, vocês são obrigados a colocar em qual localização essa ligação dupla ou tripla está, indicando qual o número do carbono que tem essa insaturação. Vou fazer só mais um comentário dessa cadeia normal, nesse caso aqui, de onde eu tenho a ligação tripla. Olha só, antes de aparecer o nome. Essa ligação tripla aqui, ela tem mais do que uma posição possível, se a gente pensar na numeração da cadeia? Não. Não, por quê? Porque se eu desenhar ela na esquerda igual está aqui, esse vai ser o carbono 1, né? Começaria da esquerda por conta da ordem de prioridade de numeração. Mas e se eu desenhasse essa ligação tripla aqui no carbono da direita? Aí eu ia ter que começar obrigatoriamente a numerar minha cadeia do lado direito. Então, o lado direito seria 1 se a ligação tripla estivesse aqui. Então, nesse caso apenas, de quando não há mais do que uma possibilidade para a insaturação estar, só nesse caso, né, de moléculas muito pequenas, nesse caso, se eu colocasse tanto na esquerda quanto na direita, a insaturação estaria no meu carbono 1, sabendo que a numeração dessa cadeia tem que começar do lado mais próximo da insaturação. Então, nesse caso, eu não preciso dizer que está no carbono 1 a insaturação. Eu só digo, ó, prop, porque são 3 carbonos, in, porque é a ligação tripla, e O, porque é hidrocarboneto. Então, nesse caso, é propino. Mas se eu já tivesse 4 carbonos nessa cadeia, a tripla já ia ter mais do que uma posição possível. Aí eu já teria que botar se é prop 1 ino ou prop 2 ino. Dúvidas disso, gente? Não, você tinha até me tirado dúvida em relação ao nome durante a semana que eu te questionei, né? Uhum. Acho que é aquele negócio do tipo de cadeia. Gente, esse slide é muito importante. Assim que eu terminar a aula, eu já vou postar ele para vocês. Porque isso aqui não teve tempo, né, de ser passado no vídeo do YouTube, no canal do PVS. Não tem as ramificações que eu comentei no início da aula, né? Metil, que foi a que apareceu naquele exemplo do resumo, porque tem um carbono, etil, 2 carbonos. Claro, não espero, né, que vocês consigam decorar, é muita coisa, tudo isso. Mas esses aqui são as principais ramificações que podem estar ligados à cadeia principal. É importante saber alguns. Esses das 2 primeiras linhas são muito importantes. E o que tem um anel aromático, que é esse ciclo de 6 aqui, pendurado na cadeia principal, também é importante saber que é o fenil. Tem esses comuns, essa bolinha aqui, tá, gente, preta, que está aqui do lado desses grupos, dessas ramificações, é só para dizer como que esse grupamento, como que essa ramificação vai estar ligado na cadeia principal. Por exemplo, H3CO, CH3. Essa bolinha está no carbono, porque quer dizer que é o carbono que vai estar pendurado na cadeia principal, né? Esse carbono especificamente. Agora, olha só, por exemplo, isopropil, que não apareceu no vídeo. Isopropil é quando eu tiver uma ramificação de 3 carbonos, mas especificamente o carbono do meio, ou seja, o carbono secundário, que for o que está ligado à cadeia principal. Então, esses nomes aqui das ramificações, vocês precisam decorar. O metil, etilpropil, não é decorar porque basta saber, né, o nome de um carbono é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, né, e terminação de toda a ramificação é il. Porém, tem uns grupos especiais, como assim especiais diferentes, como esse que eu acabei de comentar. Também tem 3 carbonos dessa ramificação, porém, quando é o carbono do meio que está ligado à cadeia principal, aí eu não vou poder dizer que é um propil, vai ser isopropil. A gente usa esse nomezinho iso para dizer que é quando está ligado, digamos assim, a uma parte central da cadeia, fazendo que algo pareça simétrico. Algo iso lembra igual, né? Iso igual. Então ficam lados iguais para um lado e para o outro dessa ramificação. Então, claro, não precisa decorar tudo isso, mas eu coloquei todos os principais para quem for fazer exercícios mais complexos, né, estudar mais a fundo, pode aparecer qualquer um desses nos exercícios. Mas eu consideraria os principais, essas 2 primeiras linhas, e esse aqui que é o fenil, que é quando o anel aromático está pendurado na cadeia principal. Como eu já perdi muito tempo, né, que a internet caiu várias vezes e já está acabando nossa aula, vou só dar um exemplozinho de nomenclatura de cadeia ramificada e a gente vai resolver as questões, tá, gente? Depois, se eu precisar falar algo a mais, eu vou deixar gravado junto com continuação da aula para vocês assistirem, aí eu comento no grupo.
Então, olha só, isso não foi falado necessariamente desse jeito, que é muito importante vocês saberem. Conceito de cadeia principal. O que é uma cadeia principal, que é essa que a gente numera? É a maior sequência possível de carbonos que vocês acharem, é a que vocês vão ter que numerar. Tudo que não ficar fazendo parte dessa sequência é a ramificação. Quais são as condições para vocês acharem essa cadeia principal? Nem sempre a cadeia principal ela vai ser linearzinha, tá reta, sempre assim. Pode ser que uma que comece de baixo vá para cima, desde que seja a maior sequência de carbonos possível. Lembrando que se tiver ligação dupla ou tripla, essa ligação dupla ou tripla tem que fazer parte da cadeia principal. Como não vai dar tempo de comentar todos os exemplos, vou escolher só 2 exemplos específicos que tem algo que eu preciso muito comentar, tá? Um desses exemplos é esse último aqui que eu quero comentar primeiro. Olha só. Se aparecesse uma molécula desse tipo e eu pedisse para vocês darem nome, o primeiro passo de qualquer molécula para você dar nome é achar a cadeia principal. Então, isso que a gente numera, né, é a cadeia principal. Como que eu acho a cadeia principal? Tem que ser a maior sequência de carbonos possível. Nesse caso, eu já sei que não seria linearzinha, né? Não seria retinho aqui a cadeia principal. Porque, olha só, se fosse aqui reto, quantos carbonos eu teria? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visualmente, é óbvio que só da gente olhar, a gente consegue ver que eu tenho mais do que 6 carbonos, né? Se eu olhar de cima para baixo ou de baixo para cima, conforme está, né, desenhado em azulzinho aqui a cadeia principal. Então, achei que a maior sequência de carbonos possível é esse caminho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é essa que vai ser minha cadeia principal e é essa que eu vou circular e numerar. Quando a gente vai numerar, lembrem das prioridades. Como eu não tenho insaturação aqui, a prioridade são as ramificações ficarem com os menores números possíveis. Por que obrigatoriamente as ramificações aqui, né, a numeração, tinha que ser de baixo para cima e não podia ser de cima para baixo? Porque, olha só, numerando de baixo para cima, as ramificações ficarão na posição 3, tá vendo? Que nessa posição 3 tem um CH3 aqui, que é uma ramificação, e na posição 5, ó, tem uma ramificação com 2 carbonos aqui. Se eu numerasse de cima para baixo, vamos contar aqui de cima para baixo. Ó. 1, 2, 3, 4. Ia ter uma ramificação na posição 4, 5, 6. Se eu numerasse da posição de cima para baixo, começando 1 aqui onde está o 8, ficaria na posição 4 e na posição 6 as ramificações. Então, já sei que esse não poderia ser a numeração correta, porque numerando de baixo para cima, fica na posição 3 e na posição 5. Então, para essa cadeia aqui, para essa molécula orgânica, só tinha como vocês numerarem corretamente da forma que está aqui. Aí agora vamos para o nome. Como eu tenho ramificação, a gente tem que dar nome para essas ramificações primeiro. Eu tenho uma ramificação no carbono 3, ó, um carbono net. Ramificação termina em il. Então, essa ramificação se chama metil, essa do CH3. E essa ramificação com 2 carbonos se chama etil, né? Et de 2 carbonos e il, porque é a terminação de ramificação. Quando tiverem 2 ramificações diferentes, vocês vão ter que nomear elas, não é numa ordem qualquer, vai ser em ordem alfabética. Então, olha só, essa aqui começa com M, né? M de metil, e essa começa com E de etil. Então, olha só o nome. Teria que ficar 5-etil, por quê? Porque no carbono 5 eu tenho uma ramificação de 2 carbonos. Ó. Então, olha aqui embaixo o nome, 5-etil. 3-metil, porque no carbono 3 eu tenho uma ramificação chamada de metil. Agora, o nome da cadeia principal. Como eu tenho 8 carbonos, oct, só ligações simples entre carbonos, an, e terminação O. Então, 5-etil, 3-metil-octano. Então, eu queria dar esse exemplo porque ele engloba 2 coisas que não foram comentadas no vídeo. Tanto de achar a cadeia principal, tá? Que nem sempre vai ser a partezinha reta, a parte linear, vai ser a maior sequência de carbonos possíveis. E caso tenha insaturação, tem que fazer parte. E quando aparecerem ramificações diferentes, vocês têm que escrevê-las na ordem alfabética. Por isso que aqui primeiro eu nomeei, aqui é etil e depois aqui é metil. Claro que tem muitas coisas a mais para serem faladas, gente, mas eu preciso corrigir com vocês. Fala. Pode Professora, se nesse exemplo que a senhora deu tivesse uma ligação tripla aqui no etil, aí ela tinha que fazer parte da cadeia, mesmo tendo um menor número de carbono? Sim. A prioridade é que mesmo se ficasse com menor sequência de carbono, se tiver dupla ou tripla, tem que fazer parte da cadeia principal.
Aí é a maior Ok. sequência de carbonos possíveis, desde que, né, se tiver em saturação, tenha que entrar em Ela tem que saturação no fazer meio. parte. Isso. Tá ótimo, Tá. obrigada. Gente, como eu falei, tem mais coisas que eu gostaria de comentar, mas eu vou deixar para comentar essas coisas a mais na próxima aula, porque vai ficar meio desconexo o que eu queria comentar e eu não vou ter a participação de vocês se eu só gravar, tá? Que eu quero ouvir as dúvidas. Vamos A corrigir próxima rápido. aula vai ser no Zap. Que Vai tal se ser, a mas gente combinar de fazer em vídeo? Porque é muito importante a gente ver isso. Sim, Bom, sim. pelo menos para mim, né? Eu vou perguntar para a Thaís, porque eu sei que alguns professores, quando, né, uma matéria é muito complexa, fica realmente muito complicado de dar pelo WhatsApp. Eu não me importo de dar live, mas eu só tenho que comunicar, né, os outros professores do polo e a Thaís, que é a responsável do polo, se tudo bem ter uma live a mais. Mas por mim, aí eu confirmo com vocês. Que aí a gente dá continuidade a hoje, que eu acabei perdendo, né, tempo por conta da Isso, internet. exatamente E isso. também Porque porque tem muito mais coisa que eu precisava falar, que eu sei que não vai ser abordado no próximo vídeo do Pois é, PVS, e essa que vai ficar matéria é uma faltando. matéria que a gente tem que fixar, não dá Sim, para sim. ficar sem olhar. Uhum. Mas eu confirmo com vocês, eu só vou ver com o pessoal do polo, tá? Caso eu Beleza, não mas eu já te adianto, professora, que a gente já teve outras lives adicionais Não, também. sim, eu sei, mas é porque foi comentado, entendeu? Com todo mundo. Eu só tenho que. Não posso confirmar com vocês antes de comunicar ao Tá, beleza. restante, tá? Mas aí eu confirmo com vocês durante a semana. Mas na pior das hipóteses, mesmo que não possa, o que eu acho que não vai acontecer, eu gravaria. Mas é que eu não gosto de gravar porque aí eu não recebo o retorno na hora, não sei a dúvida, entendeu? Eu prefiro que Tem que seja ter o ao feedback, vivo. né? Sim, sim. Então vamos lá. Tem só 5 minutinhos, então vai ficar muito corrido, mas eu vou corrigir só para vocês anotarem rapidinho e tirarem as dúvidas. Qualquer coisa na aula seguinte que eu vou ter, né, que a gente provavelmente vai fazer live de novo, aí a gente tira as dúvidas e eu vou ainda usar esses slides, tá, que eu vou postar, porque antes de comentar o próximo assunto, eu preciso ainda comentar coisas que vão ficar faltando aqui. Então vamos lá, gente. Eu nem vou ler a questão toda, tá? Vou focar só no que pergunta no comando da questão para dar tempo da gente resolver. Essa questão talvez tenha causado confusão para vocês, porque tem nomes aí que não são nomes oficiais e que só por assistir o vídeo da aula, provavelmente vocês conseguiriam fazer por eliminação, né? Mas não com certeza absoluta da resposta. Então, olha só. Essa aqui, queria que vocês indicassem quantos carbonos tem no etano, propano, isobutano, butano, pentano e isopentano. Então, pelo nome, identificar a quantidade de carbonos. Então, olha só, o primeiro, etano, et, 2 carbonos. Tinha que começar com 2. Propano, prop, 3, né, prefixo de 3 carbonos. Então, tinha que começar com 2 e 3. Aí, só por isso, aí vocês já ficariam entre a letra D e a letra E, porque são as únicas que nessa ordem começam com 2 e 3. Aí o problema, talvez, fosse esse isobutano e isopentano, que está aqui no final. Isobutano e isopentano, gente, vocês viram que apareceu quando eu representei lá o slide que eu estava mostrando para vocês, que quando aparece esse iso, é só a forma do desenho, mas a quantidade de carbonos é a mesma. Então, por exemplo, isobutano e butano, ambos, né, têm esse prefixo but, que indicam 4 carbonos. Eles só vão ser desenhados de maneiras diferentes, que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Porém, os dois têm 4 carbonos. Se tem esse nome but no meio, vai ter 4 carbonos, mesmo com esse iso aqui na frente, tá? Assim como o isopentano, por mais que tenha esse iso na frente, é porque a maneira de se desenhar é diferente do pentano. Mas também Então vai é continuar letra E, né? com 5 carbonos. Isso, é letra E. Vou só mostrar aqui rapidamente a imagem, olha só, mas depois só o jeito diferente de desenhar. Eu tinha escrito aqui, já tá até aparecendo o gabarito das outras, mas não faz mal, não. Não quer dar zoom. Foi. Olha só. O pentano, ó, fiz em forma de linha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O isopentano também são 5 carbonos. Só que vai ter um como se fosse uma ramificação. Olha o isobutano. 1, 2, 3, 4 carbonos, mas ele se desenha diferente do butano. Isso tem a ver com aqueles radicais que eu mostrei lá no slide para vocês, que eu aconselho vocês darem uma olhadinha nesses principais. Mas só saibam que o número de carbonos não vai diferenciar. Esse iso na frente, ele só influencia a forma de se desenhar a molécula, tá? Então, gabarito da 1, letra E. 2, vou comentar rapidinho para dar tempo. A 2 quer saber qual o nome dessa molécula aqui. Disse que as bolinhas brancas são hidrogênio e essas bolinhas pretas são carbono. Olha só, eu tenho 2 carbonos, tá vendo que tenho 3 ligações entre eles? Ó, tem essas 3 curvinhas.
é uma ligação tripla entre eles. Então, eu tenho HC tripla CH. É exatamente essa molécula que eu desenhei aqui, ó, na imagem, ó. Que é o etino. Por que etino? Et, 2 carbonos, in, ligação tripla entre carbonos, e O, que é a terminação de hidrocarboneto. Por isso que o gabarito da 2 é a letra A. Acredito que essa não tenha sido, né, dificuldade de vocês. Provavelmente foi alguma das próximas questões. 3. Quantos átomos de hidrogênio há na molécula de ciclobuteno? Olha só, para saber quantos átomos de hidrogênio, tem que desenhar a molécula. Ciclo, cadeia fechada. Buteno, né, but, tem 4 carbonos, e en é porque tem uma ligação dupla. Eu desenhei de duas maneiras para vocês verem, olha só. Eu desenhei tanto na forma em bastão, aqui, ó, do lado esquerdo, ó. Fiz um ciclo de 4 e coloquei uma ligação dupla. Aí fui representando quantos hidrogênios tem. Isso a gente já viu na aula passada. Como que a gente sabe quantos hidrogênios tem na fórmula em bastão? É só contar quanto falta para 4 ligações. Então, esse carbono aqui estava fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, tem um hidrogênio. Esse aqui de baixo estava fazendo 1, 2, 3 ligações. Tem um hidrogênio. E esses aqui da esquerda estavam fazendo 2 ligações. Então, faltam 2 hidrogênios para esses carbonos completarem 4. Ou seja, no total, 6 átomos de hidrogênio no ciclobuteno. Eu desenhei tanto na fórmula em bastão, como na forma estrutural, né, para enxergar também a quantidade de hidrogênios. Essa daí, professora, foi aquela que eu te questionei durante a semana, que foi sobre como saber se, pelo nome, se teria mais de uma ligação dupla. Não, aí, tá, assim, aí teria que ter dien, trien. Se só aparecer em, é uma só, tá? Então, serve para os outros, tá, gente? Que o colega tinha perguntado durante a semana. Como pelo nome eu sei quantas ligações duplas ou triplas tem? Se só tiver em, não teria que estar assim 1,2, né, de em, 1,2,3 trien. Se só vem em, é porque é uma ligação dupla só. Se tiver mais do que uma, tem que vir um prefixo de quantidade para dizer, né, e vai ter que vir a numeração de onde essas ligações duplas estão. Então, o gabarito dessa era a letra C. Já estou passando do horário, então só vou dar o gabarito dessa aqui, gente. Mas olha só um comentário, que isso serve para falar de cadeia principal, rapidinho nessa quarta questão. Queria saber o nome desse composto aqui. Lembrando que a cadeia principal é a maior sequência possível, né, desde que a ligação dupla ou tripla, caso haja, nesse caso A, faça parte dela e fique com a menor numeração possível. Então, olhem só para não atrasar muito vocês para a última aula. Olha aqui, eu tive que numerar assim, tá vendo? A maior sequência de carbonos possível que a ligação dupla fizesse parte seria começando aqui de baixo, porque começando aqui de baixo a ligação dupla, né, ficaria no menor posição possível, que é a posição 1. Por isso que a cadeia principal tem 7 carbonos. Aí o nome ficou 3-etil, por quê? No carbono 3 eu vou ter 2 carbonos pendurados, ou seja, uma ramificação de 2 carbonos é etil. Então, 3-etil, hept, porque a cadeia principal tem 7 carbonos, 1-en, porque a ligação dupla está no carbono 1, e O, que é a terminação de hidrocarbonetos. Então, 4, letra E. E para finalizar, só para vocês não ficarem sem a resposta da última, também queria saber o nome desse composto que eu desenhei e numerei aqui para facilitar mostrar para vocês. Olha só, deixa eu só dar um zoom. Olha só, a numeração nesse caso não poderia ser da direita para a esquerda, tá? Porque da direita para a esquerda, essas ramificações que têm mais ramificações ficariam no número maior, que é o número 4. Então, obrigatoriamente, tinha que ser da esquerda para a direita. Então, olha só, eu tenho 2 ramificações metil no carbono 2 e uma no carbono 4. Quando essas ramificações forem iguais e eu tiver várias, eu tenho que nomear junto. Então, por isso que ficou 2,2,4, porque eu tenho 2 no carbono 2 e uma no carbono 4. Trimetil, porque eu tenho 3 ramificações que se chamam metil. Eu não posso numerar separado, não poderia falar 2-metil, 2-metil, 4-metil. Vai ter que ser nomeado tudo junto. E pentano, porque a cadeia principal tem 5 átomos de carbono, né, e só ligações simples entre eles. Alguém ia falar alguma coisa, gente? Eu já sei que passou do tempo, já vou encerrar aqui, mas precisava corrigir pelo menos isso com vocês. Só para comentar que a minha dúvida era em relação a 4, mas com a explicação que você deu anteriormente sobre as cadeias e como contar elas e a ordem que a gente conta, já tinha me respondido o porquê que eu não estava entendendo o meu erro antes.
Eu consegui entender bom. já. Gente, desculpa Obrigado. pelas falhas técnicas de hoje, mas realmente não tinha muito o que fazer, não foi culpa minha. Não Acontece, esqueçam de... Professora de redação está chamando a gente. vamos lá. Desculpa, eu atrasei vocês. Não esqueçam só de depois preencher, tá, o formulário de presença Tá. de química. Eu vou mandar no grupo. Aí Beleza, eu convido com vocês professora. pra live Beijo. semana que vem. Tchauzinho, gente. Boa aula. Tchau, Tchau. tchau. Atenção.